Então, hoje, nós vamos falar de anjo. Aí, vamos lá, né? Quando a gente fala em anjo, de que você lembra? Aquelas crianças gordinhas, de fralda, cabelo cacheadinho, tocando harpa, ou tocando flauta, ou com arco e flecha. Esses a gente foge, tá? Aquelas crianças gordinhas de fralda, com arco e flecha, foge que é roubada, tá bom? Aquilo é, que botaram o nome de Cupido. Aquilo é como diz o meu marido, é uma trampa, tá? Então, foge daquilo. Mas, nós vemos anjo, né? Toda vez que você imagina anjo, imagina assim, pode ver. Eu acho um barato. Alguém já viu algum desenho de anjinho japonês? Nunca vi. Nunca vi foto de anjinho, que o anjinho é preto, que o anjinho é japonês, que o anjinho é ruivo. Nunca vi ruivo. Então, parece que anjo só tem um modelo, né? Então, é muito engraçado a imagem que Hollywood nos vendeu, que os contos de fadas nos venderam, né? Que anjo é isso aí, né? Então, existem muitas coisas que a gente acredita, que nós escutamos a vida inteira, e acaba aquilo entrando na nossa cultura como se fossem verdades. E não são. Então, vocês sabem que o meu negócio é Bíblia, então nós vamos falar de anjo, o que a Bíblia diz dos anjos. Então, vamos lá. O que a Bíblia diz? Primeiro anjo mencionado na Bíblia, todos nós já sabemos que foi quem? Lá no Gênesis. Aliás, não está no Gênesis. A primeira menção de anjo na Bíblia, isso, eu ainda vou gravar esse estudo, que é a eternidade passada, a eternidade futura, que fala exatamente, no vídeo dos dinossauros na Bíblia, que tem lá quando Ezequiel conta a queda de Satanás, tá? Então, ali ele era um anjo, então o primeiro anjo a ser mencionado na Bíblia é Lúcifer, que na verdade Lúcifer era o cargo dele, né? Ele era Satanás, então todo mundo nós sabemos que ele era um anjo de luz, por isso que ele chamava Lúcifer, quer dizer anjo de luz, ele era bonitão pra caramba, e ele era da adoração, e ele se insuflou com a vaidade, ele resolveu ser igual a Deus, e aí ele foi expulso do céu. Então, vamos falar uma coisa, já ouviram falar? O homem tem livre-arbítrio e o anjo não. Gente, metade da minha vida eu ouvi isso e eu acreditei nisso. Mas isso não é verdade, sabe por quê? Lúcifer era anjo. E com ele foram expulsos do céu 1/3 dos anjos. Então, os anjos têm poder de decisão, porque eles decidiram se rebelar. Agora, tá preparado para ouvir uma coisa que vai fazer assim? Como é que é, Serenara? Ok. Você acha que Deus criou demônio? Deus não criou demônio. Quem são os demônios? Vamos lá. 1/3 dos anjos do céu foram seguidores de Lúcifer. E eles foram expulsos. Lúcifer foi jogado. Então, até eu vou ter que gravar esse vídeo sobre os dinossauros na Bíblia, que conta a queda, o Big Bang, o que foi que aconteceu. Mas quando Satanás foi jogado do céu, é que teve a grande explosão, tá? Que queimou os dinossauros, queimou a terra, não sei o quê, que foi a estrela, caiu do céu, é isso aí, tá? E foram expulsos esse 1/3 dos anjos. Esses são os demônios. Então, eu vou falar para vocês uma coisa muito pesada de quem convive nas igrejas há muito tempo. E nós vimos muito isso, principalmente, infelizmente, nós vemos isso muito nas igrejas evangélicas, às vezes até não denominacionais, que é a questão da divisão. Nunca, eu vou dar um conselho, isso digo de mim e não do Senhor, tá? Nunca se una a uma igreja que começou de uma divisão, de uma rebelião. Porque a primeira rebelião que nós vemos na Bíblia foi quando Lúcifer saiu e os anjos foram expulsos, que são os demônios que andam por aí, tá? Então, o que acontece? Você vai juntar com quem é rebelde? Pensa bem. E eu nunca vi uma igreja que saiu de uma rebelião perdurar. Isso eu nunca vi. Se alguém já viu, aí pode até deixar comentário, me falar depois, mas eu nunca vi. Uma igreja que nasce no meio de uma rebelião, ela não, como é que fala em português, né? Não vinga.
tá? Ela não perdura. Por quê? Nada que comece embaixo de uma rebeldia é abençoado por Deus. Veja bem, você pode não concordar, se você está num lugar que tá, você pode até sair, mas isso não precisa ser em forma de rebeldia, ok? O primeiro rebelde da história, nós sabemos quem foi e sabemos o que aconteceu. Ai, mas é aqueles irmãozinhos que foram enganados, foram atrás deles. Os primeiros que foram atrás do rebelde são os demônios. Você tem que ter dó desse povo? Vai orar por eles, entendeu? Mas é aqueles que preferem ouvir a palavra do Lúcifer do que a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu, tá? Nossa, pesado isso, né, cara? Ah, pois é, isso é a minha leitura da história. Vamos lá. Depois nós temos uma menção, que foi quando Deus expulsou o casal lá, e Lúcifer veio, porque aí depois que ele foi expulso, o projeto dele é destruir o projeto de Deus, certo? E Deus criou o mundo, criou o homem, aí teve a segunda criação. Eu vou ter que fazer esse vídeo mesmo do dinossauro, porque Deus criou o mundo, e aí depois teve a grande explosão, que foi quando Lúcifer foi expulso do céu e foi jogado na terra, e teve a explosão, matou todo mundo. Aí Deus recriou, tá? Recriou, e aí ele recriou o homem, que o homem era para quê? Para ocupar o lugar desses anjos que saíram do céu, tá? E Satanás sabe disso, e ele sabe o que é que já está previsto para ele e para a galera dele, então por isso que ele quer frustrar os planos de Deus. Então o que ele fez? Ele foi lá para o Jardim do Éden, e foi lá, e nós sabemos a história da serpente, tá? Não é isso que nós vamos falar. Deus expulsa os dois do jardim, e Deus coloca, nós vemos lá em Gênesis 3:24, Deus expulsou o casal e colocou um querubim com uma espada refulgente para guardar o caminho da árvore da vida, porque lá no Jardim do Éden tinham duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando Deus falou para Adão e Eva, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer vai morrer, então, quer dizer, eles não poderiam ter acesso à árvore da vida, concorda? Então, quando eles comeram e deveriam morrer, e aí é que nós vemos o plano da salvação já começando ali, porque a sentença era o quê? O dia que comer, eles vão morrer. Então, eles comeram. Deus tinha que fulminar eles, mas o amor de Deus era tão grande que ele fez o quê? Vamos ver se a gente lembra alguma coisa? Eles se embrulharam de folhas, e aí Deus viu que eles estavam tentando quebrar o galho. Deus fez o quê? Matou um animal, pegou a roupa, escondeu a vergonha, né? Que fez uma roupa para eles se cobrirem. Então, para cobrir o pecado do homem, um animal foi morto e o sangue foi derramado. Entende isso? Então, nós vamos ver que a Bíblia é tudo uma sequência de fatos, todos interligados, ok? Bom, mas aí eles não podiam ter acesso à árvore da vida, porque se aí o homem, que não foi criado para morrer, aí nesse dia, porque eles fizeram isso, o homem ia começar a morrer, então o que acontece? Tinha que bloquear a entrada da árvore da vida. Então, o que aconteceu? Deus pegou e botou um anjo, que era um querubim, com uma espada refulgente. Você acha que era uma criança gordinha, bonitinha, fofinha? Não, gente. Era um anjo, eu calculo, né? Vamos imaginar aqui, com a nossa imagem, né? Nossa imaginação. Tipo um homem, um soldado com uma espada para proteger. Então, tira aquela história de que anjo, aquelas coisinhas fofinhas, não sei o quê. Depois disso, nós vamos ver anjo guerreiro, usando espada, muito altos. Tem uma visão de Daniel ou de Ezequiel, agora não sei, que fala que tinha cabelos longos como mulheres. Então nós vemos, o anjo sorria, ele estava feliz, mas os lábios não sorriam, mas eles sorriam com os olhos. Então nós vemos que os anjos têm isso. E nós vemos que os anjos têm uma função determinada, tá? Função determinada. Então vamos lá. O mais famoso, né, dos anjos que nós vemos na Bíblia, nós temos o Lúcifer, que a gente sabe quem é, Miguel, que é conhecido anjo guerreiro. O Miguel é aquele que lutou com Satanás pelo corpo de Moisés, foi o Miguel. Quando Daniel orou 21 dias e Deus mandou Gabriel, que é o mensageiro, né? Mandou Gabriel para mandar a mensagem. Gabriel, fala o príncipe da Pérsia, que nós vemos que era aquela guerra no mundo espiritual para não deixar o Gabriel vir com a mensagem. Veio o Miguel na frente, abrindo o caminho. Então, o Gabriel é mensageiro, mas o Miguel é o anjo
é o anjo guerreiro. E nós vemos lá no Apocalipse que o Miguel é que vai lutar com suas hostes e precipitar Satanás para o inferno, tá bom? Então, vamos lá. Aí você fala, mas os anjos são todos lindos? Eu penso alguma coisa aqui, veja bem. Toda vez que o anjo apareceu para um homem, ele fala assim, não temas. Já parou para pensar? Quando o anjo Gabriel aparece, então todo mundo imagina aquele homem lindo, com asa, uma saia, uma auréola, e fala, não temas, uma coisa tão linda assim, você não temas? Eu vou contar uma experiência da Rebeca para você. Rebeca era bebê e ela cismou na cabeça, bebê, ela já era grandinha, na minha cabeça ela é bebê até hoje, mas ela devia ter uns 6, 7 anos, e ela resolveu que ela queria que se Deus mostrasse ser verdade para ela. E ela conta que ela foi orar de noite e falou assim, Deus, eu quero ouvir sua voz, eu quero sentir você, alguma coisa assim. E ela disse que a hora que ela deitou, orando assim, ela sentiu uma mão nela. E ela disse, não era uma mão de medo, mãe, eu não senti medo, eu me senti confortável, eu queria ficar embaixo daquela mão. E a hora que a mão foi embora, a mão tinha um buraco, tá? Isso é uma experiência dela. Então, veja bem, se eu tô dormindo e eu sinto a mão na minha cabeça, mano do céu, você acha que eu vou ficar lá para ver se a mão tinha furo ou não, né? Mas ela teve a sensação, por quê? Porque ela sentia que era uma coisa boa, que era a presença do Senhor, tá? E com Maria, com José, com os pastores, gente, história de Natal, bonitinho, os pastores, né? Aparece o anjo, não temas. Você imagina o que é você ver um anjo na sua frente, tá? Então tá, às vezes não é tão bonito. Se vocês verem, eu consegui, tá lá no estudo do Apocalipse, no vídeo O Trono de Deus, eu consegui, é um americano, que ele pegou todos os textos da Bíblia que fala de anjos e ele faz uma computação gráfica de acordo com o texto. Gente, não tem nada disso que a gente vê nas historinhas, tá? Tem uma imagem que é só um monte de olho e asa. Tem outra que são umas rodas, que teoria diz que é anjo, que são umas rodas cheias de olho para tudo quanto é canto. É anjo, gente. Tem outro que tem cabeça de 4 animais, uma para cada lado, e é anjo. Nós vemos a visão de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Serafins estavam diante dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os olhos, com 2 cobria a boca, com 2 cobria os pés. Então, os manos ainda tem não tem um parzinho de asa, tá? Asa pra caramba, aqui tem os serafins. Então, não dá para você discernir exatamente como é a imagem de Deus, mas assusta, tá? Então, você vê que também tem situações que os anjos aparecem como humanos. Nós vemos quando Abraão foi visitado foi visitado por anjos, eram homens, tanto que Sara fez comida, jantar, tá? Então, devia ser imagem humana. Nós vemos que quando Daniel estava na cova dos leões, diz que o anjo estava com ele e fechou a boca do leão, tá? Então, a Bíblia diz que, lá em Hebreus, isso é muito louco, que é aí que eu quero parar. A Bíblia diz o seguinte, que muitas vezes nós servimos anjos sem saber. Diz o seguinte, Hebreus 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram a anjos. E aqui eu quero contar uma experiência da minha mãe, que a minha mãe me contava, que ela disse, ela entrou uma vez em casa assim, surtada, tá? Assim, muito bagunçada. Porque ela conta que quando eu e a minha irmã, nós éramos pequenas, passava um mendigo na porta da casa dela, de barba, um senhor de idade, e ela dava comida para ele. E virou freguês frequente, tá? E isso, nós morávamos em São Paulo ainda, e pelo onde ela conta, nós éramos muito pequenas, então eu devia ter uns 4, 5 anos, alguma coisa assim. Depois, nós já estávamos morando em Pindamonhangaba, eu já estava casada, a minha irmã também, bateu na porta dela, ela foi abrir, era um senhor velhinho. E ela pegou e pediu comida, ela foi na cozinha, pegou comida, que minha mãe sempre deu, né? E ela foi dar comida para ele, e ela parece que olhou e falou assim, eu conheço você? E ele falou assim, você me conhece de muito e muito tempo. Você já me alimentou muitas vezes e foi embora. E ela ficou olhando na rua, ele foi andando, nunca mais ela viu. Ela entrou chorando, ela falou, é o mesmo homem
que eu dava comida para ele. Então ela ficou assim, eu fui visitada por um anjo. Isso ninguém tirava dela. Ela morreu dizendo que ela viu um anjo. E a Bíblia diz que isso é possível. Muitas vezes os anjos aparecem para ver, para você treinar a sua hospitalidade, ok? Uma pergunta que todo mundo faz, a gente ouve muito isso. Os bebês mortos viram anjos? Não. Ai, é um anjinho. Não é, gente. Anjo é uma coisa, gente é outra coisa. Quando você morre, você é gente morta. Gente que ressuscitou. Mas é gente, não é um anjo, tá? Então, essa história, ai, a pessoa é tão boa que morreu, virou meu anjo da guarda. Esquece, isso não existe, isso não é bíblico, tá bom? Nós vemos muitas pessoas que querem, existem até algumas religiões que incentivam você a se comunicar com anjos, tá? E a Bíblia diz, olha o que Paulo fala, né, na carta, agora não sei qual que é, Pedro que fala, ele diz o seguinte: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que vos pregamos, que seja considerado maldito. Então, por quê? Existem os anjos e existem os demônios. Se vier alguém, nem que seja um anjo, para falar uma coisa que vá contra a Bíblia, desconfia, tá bom? Então, agora vamos lá. Qual é a reação dos anjos com os humanos? É aqui, que depois dessa introdução, é aqui que eu quero entrar, tá? Primeiro, existe um anjo da guarda exclusivo? A Bíblia diz que não. O Salmo 34, 7 diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Esse texto é muito legal, assim dizia minha mãe o seguinte. Não pare de ler esse texto na vírgula. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ele não faz um acampamentozinho, fica lá do seu lado, só para ver o que está passando. Ele te livra. E aqui não fala... ele começa no singular e depois põe dos que o temem. Então, é assim, não quer dizer que você tem um especial, mas quer dizer que Deus manda os anjos estarem com você. Eles trazem resposta. Os anjos, muitas vezes, eles trazem resposta. Eles não são mediadores. Não peça nada para anjo, porque ele só tem a função de trazer uma mensagem. Então, ele nem é dono dessa mensagem, entendeu? O anjo é um serviçal de Deus, entendeu? Então, em 1 Timóteo diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, o homem. Então, não há anjo nenhum que interceda por você. Não faça oração para anjo da guarda. Não peça nada para anjo. Não agradeça nada para anjo. O anjo está a serviço de Deus, beleza? Vamos que isso tem que ficar bem claro na nossa mente, porque é a Bíblia que está falando, ok? E aí nós vemos que muitas vezes nós não podemos ver o anjo e não sabe o que é que ele está fazendo. Então eu vou contar. Eliseu estava lá, ia ter uma batalha, ele tinha um rapazinho dele, né, que estava lá com ele, o Geazi, e assim, Eliseu estava tranquilo e Geazi estava em pânico, porque o exército ia destruir com eles. E Eliseu estava calmo. E Geazi não estava. E aí, diz o seguinte, esse texto é ótimo. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos do menino para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo e anjos lutando para lutar por ele. Está lá em 2 Reis 6,17. Muitas vezes você não vê, tá? Porque os seus olhos carnais não conseguem ver o mundo espiritual, mas saiba que você nunca está sozinho. A partir do momento que você decidiu andar com Cristo, as suas lutas não estão só na sua mão, dependendo só de você. Deus manda os anjos dele para guerrear com você. Mesmo que você não veja, confia. E se você tiver ao ponto de não confiar, pede para Deus mostrar para você. Mostrar para você que você não está sozinho, porque ele prometeu que você não está sozinho. Então, qual é a função do anjo na minha vida? A função do anjo na minha vida é trazer a resposta de Deus para mim. A função do anjo é estar comigo, é me livrar das situações. Então, nós vamos ver
eu separei vários textos aqui, que os anjos interagindo com a nossa vida, e se estão escritos na Bíblia, é para você adaptar na sua. Se está escrito lá, é porque aconteceu lá, vai acontecer com você também. Então, vamos lá, olha, Hebreus 1:4, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, está dizendo o quê? Que os anjos são espíritos ministradores, os anjos estão com você para te animar, aqueles que vão herdar a salvação, beleza? Então, os anjos estão para te animar. Quando você estiver desfalecendo, Deus pode sim responder a sua oração, mandando um anjo resolver a situação, te dar uma resposta ou te dar algum sinal, beleza? Lembra da história de Balaão? Balaão, ele era um profeta mercenário. Ah, mas existe isso, gente? Existe. Vocês verem as coisas que existem. Ele recebia para abençoar ou para maldizer um povo. E um rei pediu para Balaão ir lá amaldiçoar o povo. E ele subiu na mulinha, muita gente conhece essa história, e ele foi para amaldiçoar. E ele não conseguiu ver, e a mula viu. A mula viu o anjo parado com uma espada desembainhada. Então, volta a história da criança gordinha de alcinha? Não. Tá? Era um anjo, então imagina um soldado com uma espada desembainhada e que não deixava a mula ir. A mula virava, e o anjo e não ia, e a mula pega e fala pro Balaão, você não tá vendo o anjo? Então, o que acontece? Até a mula estava vendo o anjo e Balaão não via. Então, às vezes, Deus manda um anjo para direcionar o seu caminho. Então, se você está ligado com o Espírito Santo, você vai perceber logo qual é a função dele, ok? 1 Pedro 3,22, Cristo está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e autoridades e potestades. Jesus está acima dos anjos, tá? Os anjos vieram a servir Jesus quando ele foi tentado. Os anjos, lá no deserto, que ele estava com fome, quando acabou toda aquela palhaçada lá, o que acontece? Os anjos vieram e serviram. Os anjos estão a serviço de Cristo. Então, os anjos não são Cristo. Os anjos não são Deus. Os anjos são servos de Deus, serviçais, empregados, tá? Então, tá entendendo? Por isso que nós não podemos pedir nada. Por que você vai pedir para o empregado se você tem livre contato com o chefe, entendeu? Então, vamos lá. Salmo 91, 10 e 11. Muita gente tem o Salmo 91 guardado decorado, tá? E eu acho muito legal isso, mas diz o seguinte: nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Oh, que maravilha! Mas para quem que é isso aqui? Como é que começa o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então eu te pergunto, você habita no esconderijo do Altíssimo ou você vai lá só uma vez por semana? Você mora embaixo da proteção do Senhor? Se você morar embaixo da proteção do Senhor, mal nenhum se sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Gente, isso aqui não é autoajuda, motivacional, é a Bíblia falando. Então, tá aí com uma luta, meio assim, sem saber? Habita no esconderijo do Altíssimo, que o Senhor vai dar ordem para os anjos te guardarem. Vamos lá. Salmo 103, 20 diz o seguinte: bendize o Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz. Lucas 2, 9 e 10. E um anjo do Senhor apareceu, e a glória do Senhor cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. E o anjo, porém, disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Quando que aconteceu isso? A anunciação do Natal para os pastores, tá? E aí, nós vemos um texto que aconteceu, tá lá em Atos. Pedro estava preso, e o rei disse que ia mandar matar, certo? E a igreja se colocou em intercessão
por Pedro orando. Então, de súbito, fez uma luz na cela, porque quando o anjo aparece com todo o seu resplendor, ele ilumina com a glória do Senhor, tá? Então, vamos lá. Fez-se uma luz na cela e junto dele apareceu um anjo do Senhor que, tocando para acordar, disse... Gente, ele estava com sono que o anjo teve que sacudir, tá? Levanta-te depressa. Logo as correntes caíram dos punhos e continuou. Se veste e se calça. Pedro obedeceu. Agora te embrulha na capa e me segue. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e lhe libertou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então, Deus ouviu a oração da igreja intercedendo por Pedro e Deus mandou um anjo libertar. Já parou para pensar nisso? Diz que as cadeias, as correntes do pulso caíram. Olha o poder de um anjo quando Deus manda. E isso não foi lá no céu, foi aqui na terra. Deus não tem queridinho. Então, se você estiver orando para Deus libertar uma pessoa, Deus pode mandar um anjo lá no quarto do teu filho, lá na cama do teu filho, lá junto do trabalho do seu esposo. Deus pode mandar um anjo ir lá resgatar o teu querido por quem você ora, resgatar do problema, porque você está orando. Olha só que, gente, muito louco isso. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar de uma outra situação que aconteceu, que é a história de Ló. Ló, está lá no livro de Abraão. Ló se separou de Abraão, foi para a cidade, Sodoma e Gomorra. Nós já sabemos da história, mas o que aconteceu? A cidade de Sodoma e Gomorra era promíscua, beleza? E aí, o que aconteceu? Deus mandou 2 anjos para tirarem Ló de lá e a sua família. Pois é, esses anjos eram anjos, né? Diz que anjo é assexuado, mas diz que eles eram muito bonitos. E na hora que eles chegaram lá, tinha muito... A homossexualidade rolava solto lá, né? O povo começou a bater na porta e falar: dê eles para nós queremos ter relações ilícitas, relações com eles, não sei o quê. Chegou ao ponto, Ló reconheceu que eram anjos, Ló chegou ao ponto de oferecer as filhas. Não, vocês querem? Na boa, vocês querem transar? Transa com as filhas, que são mulheres, com esses aqui não, com esses varões não. Não, nós não queremos, nós queremos eles. E aí, esses 2 homens foram enviados para livrar Ló e a sua família, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Então, disseram aqueles varões: tem mais alguém aqui? Teu genro, Por quê? Tira fora desse lugar, porque nós viemos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou para os seus genros, que haviam de tomar as filhas, quer dizer, os namorados das filhas, né? Levantar e sair desse lugar, porque o Senhor é de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apartaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, suas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão. Imagina o desespero dos 2. Pegaram pela mão de sua mulher e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Então, Deus enviou os anjos para tirar Ló e a sua esposa e as suas 2 filhas, porque ele ia destruir. Então, eu acredito que eles tinham figuras humanas, tanto que os homens da cidade queriam ter relações com eles, então deviam ser com aparência de homem, não devia ser nada assim muito assustado, tá? E aí nós vemos a história de Balaão, que eu anotei aqui, mas eu já falei de Balaão. E aí nós vemos, tá? Jesus morreu. E Jesus subiu aos céus. E Jesus falou: eu vou voltar. E os discípulos ficaram olhando para cima, esperando. E aí, a hora quando Jesus tinha subido, os discípulos ficaram olhando para cima, e eis que apareceram 2 varões vestidos de branco e se puseram ao lado dele e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá do modo como viste subir. Quando as mulheres foram
na tumba lá, né? Quando Jesus estava sepultado, elas chegaram lá e elas viram, tanto que confundiram, né? E viram lá e tinha os varões falando. Quando nós vemos muitas aparições dos anjos, nós vemos no Apocalipse, eles são guerreiros, eles têm rostos, o Apocalipse tudo descreve eles, e uns têm asa, outros têm espada, né? Então, são guerreiros. Nós vemos anjos se misturando com seres humanos para que a gente não se assuste, para trazer uma mensagem. Nós vemos os anjos nos guardando, e o mais legal de tudo, os anjos estão a serviço de Deus, eles não são divindades, eles estão a serviço de Deus. Então, ele vem para trazer as respostas e para nos proteger, para lutar por nós. Tá? Então, é assim, os anjos existem, eles estão por aí. Muito cuidado para não confundir demônios com anjos, porque os demônios são anjos caídos. Tinha uma música, quando eu era adolescente, que falava, ai, você é meu amorzinho, um anjo que caiu do céu. Pelo amor de Deus, gente, que anjo que caiu do céu é Satanás e o Lúcifer, tô fora. Eu acho que quem é da minha geração lembra dessa música, né? Um anjo caído do céu, o escambau, gente, não é não? Então, o que acontece? Os anjos estão por aí, tá? Os anjos são emissários do Senhor. Então, eu gosto de ficar com esse texto. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Quem teve o prazer de ir na Holy Land, que é um parque temático em Orlando, e que é a Cidade Santa, a coisa mais maravilhosa que eles têm um teatro e está passando, gente, é Hollywood fazendo, então vocês imaginam o que é, né? Então mostra uma cena lá e mostrando que é anjo, no anjo, o autor vira para o povo e fala assim, você acredita em anjo? E você sabe se anjo realmente existe? E ele fala esse texto, né, que os anjos do Senhor acampam-se e automaticamente o teatro todo escuro começa a descer asas de voal, acho que é voal, e passar na cabeça da gente, são atores como asas assim, e passando no meio das pessoas, gente, arrepia tudo, e fala, você não percebe, mas onde quer que você esteja, os anjos do Senhor estão acampados ao seu lado para te livrar. Então, saiba disso. Se você está triste, Deus vai mandar um anjo te consolar. Se você está numa luta, Deus vai mandar um anjo guerrear por você. Se você está orando, intercedendo, Deus vai mandar um anjo lá levar a resposta da sua oração. E o mais barato de tudo, no final da história, vamos lá. Lucas 16, 22. E chegou o dia, a parábola, Jesus falando do mendigo e do Lázaro. Do mendigo e do rico, né? O Lázaro era o mendigo, né? E aí o rico morreu. E chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Como é a morte do cristão? É os anjos vindo buscar você. Não tenha medo do momento da morte. Ah, mas o momento da morte é desesperador, eu não sei. A Bíblia diz que na hora H, seus olhos vão ser abertos, você vai ter a visão, você vai conseguir ver o mundo espiritual. E aí você vai ver os anjos do Senhor vindo te buscar. Dá medo isso? Já parou para pensar? Então, a morte do crente não é desesperadora, sabe por quê? Porque você sabe, nós vemos quando Estevão morreu apedrejado, e eu amo, e eu fui estudar isso quando minha mãe morreu, que eu queria entender exatamente como que funciona o passo a passo, e eu lembro, e eu já falei para as meninas aqui, mas eu tenho que falar, e na cruz, o ladrão da cruz, ele se arrependeu e Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não falou, você vai ficar dormindo, esperando, né? Não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem vai ficar dormindo é quem morreu antes de Cristo. Quem morreu depois de Cristo e morreu no Senhor, você vai para o paraíso. O paraíso ainda não é a Nova Jerusalém, tá? Então você vai para o paraíso. Nós vemos Estevão, que foi o primeiro mártir, ele foi apedrejado, arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. E na hora que ele estava morrendo, ele olhou e ele falou, eu vejo o Senhor Jesus sentado no seu trono. E se nós sabemos que os anjos vão buscar, imagina o que ele viu. Jesus sentado no trono e os anjos vindo buscá-lo. E a palavra de Deus diz, e Estevão adormeceu, não fala, Estevão agonizou até morrer, Estevão morreu de pedrada, então ele morreu gritando de dor. Não, o Senhor tirou a dor dele naquele momento, porque ele adormeceu, porque ele viu o trono do Senhor e os anjos vindo buscá-lo.
Joga fora essa ideia das crianças gordinhas de fralda. O anjo, ele vem com uma espada para lutar por você. O anjo vem com uma espada para trazer uma mensagem para você. O anjo vem para mostrar, responder às suas orações. O anjo vem como um emissário do Senhor, te dar palavra de ânimo, mostrar para onde você tem que ir, mostrar quem você é. E chegar no último instante, os anjos vão vir buscar você. E você vai para o céu, você vai encontrar Jesus na glória pelas mãos dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse conhecimento que Ele nos dá. Então tenha paz no seu coração. Tem muita gente que tem medo de morrer. Tem medo, não sei o quê. Gente, ou você joga sua Bíblia fora. Você já pensou? Gente, eu fico imaginando. Você vê chegar uma hora assim, você não tem mais dor. E você vê o anjo vindo te buscar. Então o anjo foi feito. Ele é criatura de Deus. Mas você é a menina dos olhos de Deus. Porque Jesus morreu na cruz, não foi para salvar anjo, foi para salvar você. E os anjos estão a serviço, pensando no seu bem-estar. Que coisa maravilhosa. Então, não adore anjo, não faça pedido nenhum para anjo, mas agradeça ao Senhor por Ele mandar os anjos para ajudar a cuidar de você. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, porque somente Ele é digno de louvor. Aleluia.